Em outubro de 2021, o volume de água na represa Cherutoni, na Índia, havia aumentado drasticamente devido às fortes chuvas. O reservatório da barragem de Idukki atingiu níveis perigosos, tanto que os editores de Photoshop já até haviam preparado fotos de um potencial desastre. Mas, felizmente, o desastre foi evitado. Na realidade, nem sempre isso acontece. Olá, pessoal! Neste vídeo, mostraremos umas cenas reais de capturas de represas que foram capturadas com sucesso por câmeras. Então, vamos começar. Desmascarando uma notícia fake. Entre 13 e 17 de junho de 2013, o estado indiano de Uttarakhand vivenciou uma série de chuvas excepcionalmente fortes. As chuvas derreteram o glaciar Cholabari, provocando o estouro do lago glacial e a inundação do rio Mandakini. As inundações foram numerosas e submergiram o Uttarakhand, um estado com uma população de cerca de 300 mil habitantes. No rio Alaknanda, a água escorreu para o topo dos aterros ao redor da usina hidrelétrica de Srinagar, que no momento estava em construção. As inundações varreram o aterro e as máquinas de GVK Power Company, proprietária da estação de energia, foram encharcadas. Felizmente, ninguém foi ferido em consequência desta inundação. A propósito, o vídeo que você está assistindo agora foi postado no Facebook intitulado Colapso da maior usina hidrelétrica do mundo. Na verdade, a China possui a maior usina hidrelétrica do mundo, a barragem das Três Gargantas, que nunca foi danificada de forma alguma. No entanto, este vídeo falsamente intitulado já foi visto quase 2 milhões de vezes. O que você pensa sobre esse tipo de farsas? Por favor, escreva na seção de comentários. Gostaríamos muito de ouvir você. A ruptura da represa de Baldwin Hills. Atualmente, todo mundo tem um telefone celular e quando vemos algo interessante, temos o reflexo condicionado. Eu tenho que filmar isso. Mas há 60 anos atrás, não tínhamos esse luxo. Entretanto, o colapso da represa de Baldwin Hills, na Califórnia, foi filmado com detalhes aterrorizantes. Esta barragem foi concluída em 1951. Isso foi apenas 12 anos antes do desastre posterior. Era uma importante fonte de água para o sul e sudeste de Los Angeles. Os engenheiros sabiam que o solo sobre o qual as instalações da barragem foram construídas era de areia solta. Por isso, eles colocaram em prática um elaborado sistema de drenagem para proteger o trabalho árduo que haviam construído. Mas, em algum lugar, houve um erro. Sinais que eles diziam que algo estava errado eram sinais de danos na seção leste da represa. Apenas 2 meses antes, a Itália havia sofrido um enorme desastre com o tsunami na represa de Vajonte. Assim, os engenheiros americanos e o público foram imediatamente postos em alerta. Em 14 de dezembro de 1963, um helicóptero que levava um repórter da Katla apareceu sobre o local. Eles transmitiram ao vivo a cobertura das fissuras triangulares, ampliando e desmoronando a represa de 70 metros de altura. Quando o concreto da barragem desmoronou, mais de 1 milhão de metros cúbicos de água escorreram para a brecha. E uma única área de 16 mil habitantes foi inundada. A inundação destruiu 277 casas, com danos totais estimados em 12 milhões de dólares. Em comparação com a barragem Vaionte, que matou muitas pessoas, este dano foi muito menos severo. As razões para isto foram: um engenheiro que inspecionava a barragem notou um vazamento incomum e deu o alarme. A polícia local concluiu então a evacuação de 1.600 pessoas em apenas 4 horas, e as autoridades da represa iniciaram uma liberação de água de emergência. Essa ação rápida e decisiva salvou muitas vidas sem colocá-las em perigo. Vamos dar uma grande salva de palmas para os engenheiros que não deixaram passar esta anomalia perigosa. Barragem de Teton. 13 anos após os eventos de Baldwin Hills, uma nova barragem construída no rio Teton desmoronou. Esta barragem tinha vários defeitos durante sua construção e os problemas logo tomaram forma. Geólogos relataram que o terreno neste local era instável e inadequado para a construção de uma usina hidrelétrica. Para piorar a situação, os frequentes terremotos na região também eram um problema. Como resultado,
A represa partiu-se na fase de enchimento do reservatório com água. Mas mesmo após o primeiro vazamento, os engenheiros não esperavam o colapso da estrutura. Quando se rompeu, os trabalhadores tiveram que correr para se cobrir. 2 deles conseguiram ser resgatados puxados por uma corda. Após o colapso da represa, a água começou a jorrar para o vale. O rio fluía a 57 mil metros cúbicos por segundo, dessa vez, o fluxo das cataratas do Niágara. 8 horas depois, o reservatório estava completamente vazio. Vários assentamentos foram submersos e as perdas financeiras diretas do desastre subiram para 400 milhões de dólares. Desse total, 100 milhões de dólares foram gastos na construção e 300 milhões de dólares foram pagos como compensação. No geral, as perdas econômicas devidas ao rompimento da barragem ficaram estimadas em 2 bilhões de dólares. A barragem Spencer. A barragem Spencer, na bacia do rio Niobrara, Nebraska, foi construída em 1927. Foi violada apenas 8 anos depois, mas depois que a barragem foi reconstruída, a usina hidrelétrica voltou a funcionar e sobreviveu até o século XXI. Em 2007, a Nebraska Power Authority, proprietária da usina de energia, processou os agricultores locais. A razão era que eles estavam usando quantidades excessivas de água rio acima para irrigar seus campos. Isso significava que não havia pressão de água suficiente para gerar eletricidade. A empresa ganhou a ação judicial, mas então o destino pareceu odiá-la. Quem na Terra pensou que não havia água suficiente nesta represa? Na primavera de 2019, Nebraska foi atingido por uma tempestade e fortes chuvas. Quando pedaços de gelo e grandes quantidades de água desciam o rio, as represas eram facilmente rompidas, levando casas e pontes rio abaixo. A inundação também danificou a rede local de abastecimento de água, deixando 2.000 habitantes sem água. A propósito, um ano antes do desastre, o Departamento de Recursos Naturais do Nebraska havia advertido sobre os problemas com a represa. Os proprietários da barragem deveriam ter escutado, aberto os drenos de emergência e tomado providências antes que os primeiros sinais de problemas aparecessem. Após a inundação, os trabalhadores da usina hidrelétrica tentaram fazer uma liberação de emergência, mas já era tarde demais. As comportas congelaram e não cederam. Outros, pedaços de gelo do tamanho de caminhões, também tinham atingido a represa. As filmagens do drone mostram os danos. Nenhum engenheiro envolvido. Em 2016, Rick Smith estava usando um drone para filmar sua propriedade no norte de Minnesota. O Sr. Smith gostava muito da armação, que havia levado 7 anos para ser construída pelos castores que ali se estabeleceram. É uma barragem muito incomum, de 2 andares, com quase 3 metros de altura. Mas não podia suportar a pressão da mãe natureza, e após 4 horas, a água da represa escorreu para o vale. E que confusão! Os castores aprenderam com seus erros passados e reconstruíram o muro ainda mais alto em apenas 1 mês e meio. Trabalhadores muito esforçados, sem dúvida. A barragem de Dunlap. Até recentemente, a represa Dunlap era um destino popular para pescadores e turistas. Havia lagos calmos e quentes, praias virgens e florestas verdejantes ao longo das margens. Este lugar selvagem foi fundado em 1931, depois que o rio Guadalupe foi represado pela construção de uma represa. Desde então, os habitantes locais passaram a gostar de fazer passeios de barco e explorar o local. Os aventureiros começaram a remar seus caiaques até o vertedouro da represa. É difícil não tremer quando se espreita pelas paredes de concreto através das quais a água flui. Agora veja como ficou o vertedouro em 14 de maio de 2019. Foi arrastado como um castelo de areia. É assustador imaginar o que teria acontecido se houvesse militantes radicais atacando a borda da represa naquele momento. Foi uma sorte não ter havido vítimas desta vez. A razão do súbito colapso da barragem foi que, com o tempo, o aço deteriorou-se e perdeu sua resistência original como material mecânico. Como resultado, a estrutura de 90 anos de idade não pôde suportar a pressão da água e entrou em colapso. A propósito, o vertedouro deve ser reconstruído. E não somente isto, mas também 14 vertedouros em 6 represas.
O projeto está estimado em 180 milhões de dólares e será concluído relativamente em breve, em 2023. Os trabalhos na barragem estão progredindo bem. Um grande investimento. Aventureiros de caiaques poderão olhar sobre as paredes de concreto e estremecer novamente. Só esperamos que nada aconteça com as novas barragens. Também esperamos que todos tenham gostado deste vídeo. Como vocês podem ver, este vídeo está chegando ao fim. Obrigado por assistir. Como sempre, por favor, deixe seu like e, é claro, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e seja o primeiro a saber sobre os acontecimentos mais interessantes do planeta. Então nos despedimos por enquanto. Vemos vocês novamente. Até mais!